Você conhece alguém, casa, e depois de um tempo de casados, vocês decidem que está na hora de aumentar a família. Só que depois que seu filho nasce, você percebe que seu casamento não é mais o mesmo. Meu nome é Helena Moraes e no vídeo de hoje eu vou falar sobre filhos no casamento. Porque quando os filhos nascem, muitos casamentos entram em crise e como sair dela. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna... Olá, seja bem-vindo ao canal. E se você acha que esse assunto é interessante, compartilhe esse vídeo. E não esquece de deixar um joinha e se inscrever no canal. De uns tempos pra cá, é comum a maioria dos casais esperarem um tempo de casados para terem filhos, para se reestruturarem financeiramente primeiro. Bem, esse não foi o meu caso. Eu já comecei tudo junto, marido, filho, no mesmo pacote. Muitos casais também começam da mesma forma que eu. Um casamento é a união de duas pessoas diferentes, com jeitos, manias diferentes, que vão conviver no mesmo ambiente. Só isso já gera vários desentendimentos. E quando você adiciona um filho nessa equação, a coisa se complica ainda mais. Agora, independentemente se você esperou alguns anos para ter seu filho, ou se você começou como eu, né, filho, marido, tudo no mesmo pacote, os problemas no seu relacionamento vão ser basicamente os mesmos. Existem alguns principais pontos que acontecem normalmente. Eu vou falar sobre alguns deles aqui. O primeiro ponto que eu quero falar é sobre a distribuição desigual de tarefas. Quando apenas um dos parceiros fica encarregado e muitas das vezes sobrecarregado com os cuidados do bebê. Normalmente é a mãe. E é muito comum a gente escutar a frase: mas você é a mãe dele. Tá, mas e o pai? Cadê nessa história? Às vezes também pode acontecer de o pai que fica responsável pelos cuidados do bebê. Mas normalmente é a mãe que fica encarregada com os cuidados dos filhos. É preciso se ponderar porque acaba um só ficando sobrecarregado. Aí depois o outro vai querer atenção e não consegue entender por que a companheira ou o companheiro não está dando atenção. É porque ela está cansada. É muita coisa para uma pessoa só cuidar. E como que se resolve isso? Distribuindo as tarefas igualmente. É meio óbvio, mas muitas das vezes as pessoas não conseguem enxergar que só um está sobrecarregado. Acha que está tudo bem, que está tudo normal. E aí, você está se sentindo sobrecarregado? Acha que é muita coisa para você fazer sozinha? Conversa com seu parceiro, pede ajuda, divida as tarefas. O segundo ponto que eu quero falar é sobre o afastamento. A proximidade da mãe com o bebê, a ligação que acontece entre os dois e o afastamento do marido são coisas naturais, que vai acontecer normalmente. Só que com esse afastamento, o homem pode se sentir excluído da relação e muitas das vezes enciumado, gerando problemas no casamento. Devemos levar em consideração o item 1, que é a distribuição desigual de tarefas. Porque se a mãe está sobrecarregada, é lógico que ela vai ficar mais apegada ao bebê. E o pai vai assistir futebol, sair com os amigos, e quando chega em casa, quer atenção. Aí não rola, né, meu bem? Com as tarefas sendo distribuídas igualmente, consequentemente esse afastamento vai diminuir. O terceiro ponto que as pessoas costumam reclamar é a falta de sono. Novamente, voltamos ao item 1. Porque se um está sobrecarregado, automaticamente vai estar com muito mais sono do outro. A falta de sono acaba alterando o humor e, consequentemente, afeta na relação. Infelizmente, nos primeiros meses do bebê, dormir é um artigo de luxo. Salvo aquelas mães sortudas que o filho dorme a noite inteira. Pois é, gente, elas existem. Mas, como sempre, não foi o meu caso. Por isso é tão importante a distribuição das tarefas. O sono vai existir, mas se há aquela ajuda, não vai ser algo tão pesado. E com isso vamos ao próximo tópico, que é a falta de tempo. Quando os filhos chegam, é normal a mãe ficar o tempo todo só em função das crianças. Gente, eu tô falando muito sobre bebês, porque é quando essa crise começa, tá? Mas independentemente da idade do seu filho, as atitudes são as mesmas. O que muda são os tipos de preocupações com as crianças. Tá? Então, quando o bebê está dormindo ou as crianças foram para a escola, você tem aquele tempo sozinha, o que você vai querer fazer? Descansar, né?
óbvio, assistir uma novela, entrar um pouquinho no Facebook. Por isso que é tão importante a divisão de tarefas. Porque quando chega essa hora, você vai querer dividir esse tempo com o seu companheiro ou sua companheira. Agora eu vou falar sobre um ponto que é o que as pessoas mais reclamam, que é sobre a diminuição da frequência sexual após o nascimento dos filhos. Gente, depois que os filhos nascem, você tem que ser quase um ninja para ter aquele momento a dois. Isso é fato, tá? Quem tem filho aí sabe do que eu tô falando. E se você tá muito cansada, automaticamente você vai estar muito estressada e não vai querer saber de arrumar aquele jeitinho para ter aquele momento a dois. Vocês percebem que em todos os pontos nós sempre voltamos ao primeiro, que é a divisão de tarefas? Por isso, gente, é tão importante o diálogo em qualquer área do seu relacionamento. Sem o diálogo, vocês não vão conseguir evoluir. Existem muitos outros pontos, só que não tem como eu falar tudo aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso. Mas se você está tendo alguma dificuldade no seu relacionamento depois que seu filho nasceu, que eu não falei aqui nesse vídeo, entre em contato comigo ou então procure um especialista da sua cidade. Eu espero ter ajudado com esse vídeo e até o próximo.